Este é o juiz Alírio Cavalieri, mineiro de Itabirito, um homem acima de qualquer suspeita. Um juiz que estará sempre ao lado da verdade. No julgamento de hoje, ele respeitará a vontade do povo, que é o grande júri. Entrando no nosso tribunal, Alírio Cavalieri, para presidir o grande júri. Boa noite, Brasil. Estamos entrando no ar com mais um grande júri, levando até você a possibilidade de ficar contra ou a favor da eutanásia. Eutanásia, em termos vulgares, é a gente precipitar a morte de alguém que esteja numa situação periclitante da sua vida ou que esteja em sofrimento. Chama-se vulgarmente até do desligar dos tubos. Você que está em casa, já tem a sua opinião formada a respeito desse assunto, pode participar ligando, se estiver a favor, para o telefone 0900 783300. Se você estiver contra, ligando para 0900 783301. Temos aqui já no nosso grande júri o padre Jesus Hortal, a quem cumprimento. Boa noite, padre, obrigado pela sua presença. O padre é contra a eutanásia e estará sustentando essa posição, trazendo também várias testemunhas. Do outro lado, nós temos aqui a presença também muito honrosa para nós do juiz de direito Eduardo Mair, ele que é juiz do Tribunal de Alçada Criminal. Boa noite, doutor Mair. Obrigado pela sua presença. Doutor Alírio Cavalieri, o grande júri está composto. Boa noite. A eutanásia, de acordo com a lei atual, o Código Penal, é considerada um tipo de homicídio denominado privilegiado. Para o homicídio em si, a pena é uma reclusão de 6 a 20 anos. No entanto, se praticado por causa de um relevante valor social, como é o caso da eutanásia, essa pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. A mais grave seria de 4 anos, com a concessão, naturalmente, da suspensão por parte do autor. Com essa explicação, o grande júri põe em julgamento a eutanásia. Navegar é preciso, viver não é preciso, diz Fernando Pessoa. Aliás, viver não é preciso na visão de muita gente além do poeta. 81% dos australianos decidiram fazer do país deles o segundo depois da Holanda a aprovar a eutanásia. Os ingleses não a adotam formalmente, mas a praticam debaixo dos panos. 3 entre 4 médicos matam pacientes terminais. Nos Estados Unidos, contingentes consideráveis de enfermeiros ajudam por sua conta e risco. Eutanásia vem do grego morte digna. Mas foi, aliás, nos Estados Unidos que a palavra encontrou o adepto mais ilustre. Jack Kevorkian se tornou conhecido como Doutor Morte quando inventou e pôs em uso a máquina do suicídio para o próprio paciente dar cabo à vida. Parece a morte humanitária, mas o British Medical Journal lança a dúvida: metade das pessoas classificadas como pacientes vegetativos foi mal diagnosticada. Ai, valei-me, Santa Genoveva! Aliás, não, desculpe, minha santa, mancharam teu nome com aquele hospital daqui do Rio de Janeiro, onde tantos esperavam a morte chegar sem qualquer cuidado. Afinal, quem tem o direito de decretar a morte? O próprio doente? Os parentes? Os médicos? Deus? Se é que ele realmente existe? No Brasil estão querendo legalizar a eutanásia. A Comissão de Direitos Humanos alerta para o risco de estar se alimentando a indústria de transplante de órgãos. Vai ter gente indo para o vestiário do céu mais cedo, antes do jogo realmente acabar. E nós que começamos lembrando Fernando Pessoa, vamos acabar com Drummond para perguntar: e agora, José? A festa acabou. Quer morrer no mar? Mar não existe. José, você que é sem nome, mas ama, protesta.
José, me diz, é melhor morrer ou viver entubado o resto da vida na inconsciência? Como a Carrie Ann Quinlan, é melhor morrer do que viver a incerteza da cura. José, e Deus, se ele existe mesmo? Pode ser que esteja purificando a gente pela dor. Essa história do karma, como dizem os espíritas, é para refletir sobre o tema que o grande júri se reúne mais uma vez esta noite. Em episódio recente, que está na memória de todos os brasileiros, temos aí também a citar a situação de Dona Leda Collor, que ficou praticamente 2 anos na inconsciência diante de uma situação de coma. E você já está com a sua convicção firmada? Já temos 57,7% dos nossos telespectadores a favor da eutanásia e 42,3% contrários. Ligue para nós e externe o seu posicionamento. Mas já temos aqui também no nosso tribunal, dos presentes, algumas opiniões. Eu vou pedir a... Você é estudante da Universidade de Santa Úrsula? Universidade de Santa Úrsula. Você já tem uma posição firmada ou prefere... Levanta um pouquinho para o pessoal de casa te ver. Você já tem uma posição firmada ou acha que vai no desenrolar do debate firmar e cristalizar um ponto de vista? A princípio eu sou contra a eutanásia porque eu acredito que a vida, né, é um presente de Deus e por isso ela é um bem a ser preservado. Né? Então acredito que nós não temos direito de tirar a vida assim de uma pessoa. Vou pedir para você passar o microfone para o seu colega aí ao lado. Você já tem posição firmada com relação ao assunto? A princípio eu também sou contra, mas eu vou aguardar o final do debate. Tá certo. Então, o nosso debate vai começar e eu vou passar a palavra ao presidente do júri, que é o Dr. Alírio Cavalieri. Os debatedores, nesse instante inicial, disporão de breves minutos para expor uma tese geral do seu ponto de vista. É assim que eu dou a palavra ao padre Jesus Hortal, que é contra a eutanásia. Meritíssimo, senhores membros do jurado, eu gostaria de deixar bem claro que a minha posição não é contra. Ao contrário, a minha posição é a favor da vida. Eu acho que é uma deturpação apresentar a posição de defesa da vida como uma posição negativa. Pelo contrário, é uma posição explicitamente positiva, em favor do máximo valor que temos, a nossa própria vida, dom de Deus. Por outro lado, eu gostaria também de deixar bem claros os conceitos, porque já na própria apresentação os conceitos não estavam claros. Quando se falava de eutanásia, morte digna, nem sequer a etimologia significa isso. A etimologia da eutanásia é morte boa. Numa boa, como costumamos dizer. Quer dizer, uma morte em que a gente se deixa levar pelos próprios sentimentos. Mas para dizer o que significa eutanásia, temos que saber também o que significa morte. Talvez aí esteja o grande dilema e o grande erro de muitas pessoas quando dizem ser a favor da eutanásia. Morte é realmente o momento em que cessa a vida verdadeiramente humana. Por isso, aqui no jurado creio que tem alguns médicos e o conceito que eu aprendi dos próprios médicos é que morte significa a cessação absoluta de toda atividade cerebral. Ou seja, quando o eletroencefalograma é completamente plano. A partir desse momento, não podemos falar de vida humana. Aí se trata de uma vida puramente vegetativa. Porque aí, realmente, o quadro é absolutamente irreversível. Quando cessa por completo a atividade cerebral, não há mais volta. Então, aí é que viria a questão. Do que estamos falando quando falamos de eutanásia? De simplesmente prolongar uma vida não humana ou de abreviar uma vida verdadeiramente humana, enquanto há um mínimo de atividade cerebral.
essa morte não existe. É uma vida autêntica. Obrigado. Doutor Eduardo Mair, para a sua chamada defesa prévia, porque é favorável à eutanásia. Senhor presidente, meu querido opositor, senhores jurados, vamos falar realmente de eutanásia. Eu, bom, piedoso. Thanatos, morte. É a morte boa, é a morte piedosa. O meu opositor certamente falará, repetindo o que a ilustre jurada já mencionou, que a vida é um dom de Deus. Realmente, a vida é um dom de Deus. E em eutanásia nós vamos falar também de vida. Porque há uma diferença entre a prolongação, o prolongamento da vida e o prolongamento da agonia. Quando nós falamos em eutanásia, nós estamos falando, na realidade, de uma abreviação de dor, abreviação de sofrimento. Portanto, nós estaremos falando de uma morte piedosa. Uma morte que, na realidade, não é propriamente aquela morte imposta, mas aquela morte já determinada. Portanto, falaremos também em vida. Doutor Mair, Pois para não? o senhor, deixar o doente terminal morrer é uma atitude de amor, é? Certamente, sem dúvida alguma. Imaginemos aquele filho que vê seu pai sofrendo em cima de uma cama, com câncer terminal, em que os remédios já não atendem mais, em que a dor se faz presente a todo momento. Esse pai que clama, que pede, que se abrevie o seu sofrimento. Se o filho fizer isso, não estará ele dando uma prova inequívoca de amor? Diminuindo esse sofrimento? Falou-se aqui até esse momento a respeito da origem da vida e o momento da morte. Nós não devemos esquecer que o término da morte não é uma lâmpada que nós simplesmente ligamos ou desligamos. Toma aí, com licença. Pois não? O senhor diz que um filho não pode ver seu pai sofrer, deve então impor-lhe a morte. Eu diria, pode desligar os aparelhos que prolongam essa agonia, mas dar alguma coisa que mate diretamente, é um homicídio. Sem dúvida. Eu não posso me afastar do Código Penal. Nesse momento, aqui e agora, esse código, que tem 50 anos de idade, não aceita, não admite qualquer diminuição do momento da vida. É evidente. O nosso querido presidente já explicou a situação legal. A redução da vida hoje é um crime previsto no Código Penal. Vossa Senhoria me concede uma parte? Claro. Eu gostaria de fazer uma distinção muito nítida entre o que é uma ação diretamente ocisiva e o que é uma omissão de meios extraordinários que prolongam de modo absolutamente inútil a vida vegetativa. Porque quando falamos de eutanásia nos referimos, quando rejeitamos a eutanásia, nos referimos propriamente a qualquer ação que diretamente vá com a finalidade, seja posta com a finalidade de destruir a vida. E isso é que eu não posso admitir em nenhuma hipótese. Posso sim dizer, em algum momento, não estou obrigado a usar meios completamente extraordinários que não adiantariam absolutamente Estabeleço nada. a palavra ao doutor Eduardo Mair. Obrigado, senhor Para presidente. terminar. Então vejam, o que nós estamos colocando, na verdade, de um lado, é o direito à dignidade. A pessoa morrer de uma forma digna, sem dor, sem sofrimento. E do outro lado, nós estamos colocando a técnica médica, que hoje tem condições, tem recursos de prolongar indefinidamente essa morte. Essa morte que não é um desligar de luz,
mas é muito mais como um automóvel em que nós desligamos a ignição, em que ele vai continuar andando durante algum tempo com as suas funções, com os seus sistemas em funcionamento. Desligamos o automóvel. A água continua a circular no radiador, o dínamo continua a gerar eletricidade, mas vai faltar exatamente aquela centelha vital que vai fazer com que logo adiante esse automóvel pare. Então, o que nós vamos defender aqui, na realidade, é a eutanásia, não apenas a eutanásia passiva, mas também a eutanásia ativa. Aquela abreviatura, aquela abreviação de uma situação de sofrimento. Vamos atacar aqui a situação de médicos que vivem disso, desse prolongamento de vida, ante o argumento que enquanto há vida, há esperança. Muito obrigado. Nós já estamos aí com muita gente participando pelos nossos telefones, gente a favor, gente contra. Eu quero que você aproveite esse intervalo também para dar o seu ponto de vista com relação à matéria. E revelo aqui, diante de pesquisa nossa, o doutor Eduardo Mair, que está aqui fazendo a sustentação a favor da eutanásia, o fez também em causa própria. Ele tem uma escritura declaratória de vontade que, no caso de necessidade, gostaria de ser submetido à eutanásia. Mas temos também aqui um testemunho muito importante, o Dirley. O Dirley está aqui conosco, o Dirley Sadri, e ele ficou em coma vários meses. Hoje está cego, surdo, não consegue ouvir e ele e a esposa estabeleceram um código de comunicação em que ela faz letra por letra na palma da mão. Será que o Dirley preferia ter sido submetido à eutanásia e não estar hoje aqui, ou ainda que com a sua qualidade de vida prejudicada, ele preferia estar aqui do jeito em que se encontra? Nós vamos saber isso depois do intervalo. No grande júri, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. O que nós estamos vendo na volta do intervalo, houve uma reação dos contrários à eutanásia. Estamos com 45,4% contra e 54,6% a favor. Ainda a favor, temos aí esses depoimentos. E a título de contribuir também com o convencimento daqueles que estão conosco aqui e aí em casa, nós vamos passar alguns depoimentos para que as pessoas vão firmando suas posições. O primeiro depoimento que nós vamos chamar é do médico Edmundo Azevedo de Carvalho. Ele é chefe do CTI, da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Souza Aguiar, o maior da América Latina. Vamos ao depoimento. E tem o outro lado, que é você investir em doentes inviáveis, que aí eu acho que a sociedade tem que ter um pensamento bastante evoluído, né? Quer dizer, enquanto a gente gasta milhões em alguns doentes que a gente sabe que não tem a menor condição de ter uma sobrevida satisfatória ou mesmo de sobreviver em 2, 3 semanas, por que a gente vai fazer um investimento maciço num doente desse, enquanto a gente deixa de investir em coisas básicas, né? Principalmente aqui no país, em que é um país muito carente. Então, fica uma interrogação, quer dizer, o que vai ser caracterizado como eutanásia? É aquele doente que chega, que você já sabe que ele é completamente inviável e aí você usa vários recursos para tentar dar alguma coisa a ele. Por que o médico tem que dar novamente a vida ao doente? Será que isso é função do médico? Bem, há também outros depoimentos. A nossa pesquisa foi buscar o depoimento daquele que primeiro idealizou a modificação da legislação com o propósito de fazer com que a eutanásia fosse aprovada no Brasil. O então deputado Maurílio Ferreira Lima, hoje presidente da Radiobras, foi o primeiro autor de matéria nesse sentido, que hoje já encontra outros ecos também no Congresso Nacional. Vamos ao depoimento do Dr. Maurílio Ferreira Lima a respeito do tema. União Pública Brasileira. E foi com o objetivo de promover democraticamente uma discussão sobre um tema que eu sei que não é um dos temas prioritários da questão nacional, mas é um tema relevante, que é a questão da morte com dignidade. Vários países do mundo, inclusive, já buscam legalizar a eutanásia, porque é muito triste a gente ver alguém se acabando, morrendo, uma morte atroz, dolorosa, e ter que enfrentar que isso se termine naturalmente, quando pode haver uma abreviação desse sofrimento. E também é muito triste que meios tecnológicos sejam usados para prolongar uma vida meramente vegetativa.
Seguindo o grande júri, na presidência, o juiz Alírio Cavalieri. Vamos ouvir o testemunho que foi já anunciado do comerciante Dirley Sadri, que fala, no entanto, por intermédio de quem o interpreta. Cataldi, por favor. Nós vamos então auxiliar aqui na condução desse depoimento, porque o Dirley, como eu já disse a vocês, o Dirley ficou em coma há vários meses e saiu desse coma cego e surdo. Mas ele consegue falar, ele consegue se comunicar, porque a esposa dele, ela estabeleceu um meio de contato que se dá através do tato, através das mãos. Eu vou pedir à dona Laurinda, então, que nos auxilie. Dona Laurinda, ele, quando estava em coma, ele gostaria de passar pela eutanásia ou prefere, mesmo com a vida nessas condições hoje em dia, estar aqui presente e dar seu depoimento contra a eutanásia? Ele prefere estar aqui presente. Mas a senhora pode perguntar a ele? O que você acha da eutanásia? Bom, eu vou falar por mim, né? Porque eu não sou médico. Mas eu tive muito doente, fiquei em coma 120 dias, ligado em aparelhos e mangueiras. E hoje eu estou aqui. Se tivesse desligado aquelas mangueiras, aqueles aparelhos, eu já tinha ido embora. Portanto, eu sou contra a eutanásia. No caso, ele preferia, então, estar realmente aqui presente. Mas a senhora acredita, por exemplo, que outras pessoas, e no caso de outras pessoas, ele admite que essas pessoas quisessem ou ninguém quer morrer? Você acha que outras pessoas preferem desligar o aparelho? Não, ninguém prefere desligar o aparelho. Todos têm direito à vida, todos querem viver. Eu ainda luto pela minha vida, pelas minhas vistas, pelos meus ouvidos. E tenho certeza que ainda vou voltar a enxergar. Doutor Alírio, quer algum esclarecimento? Os doutores? Alguma pergunta, padre? A testemunha? Bem, eu perguntaria se quando ele estava em coma, o eletroencefalograma era plano. Não era, certamente. O eletroencefalograma dele deveria demonstrar atividade cerebral. Ele esteve em semicoma. Não chegou a ser exatamente. Não esteve. Por isso, era uma vida humana que em nenhuma hipótese poderia ser destruída. Doutor Mair, quer fazer alguma pergunta? Não, excelência. Dou a palavra ao padre Jesus Hortal para continuar seu posicionamento. Obrigado. Eu vou insistir uma vez mais naquilo que já falei anteriormente. Distinguir claramente entre a ação positiva e a ação negativa. Porque está havendo uma confusão. O ilustre colega misturou as duas coisas. Ação positiva significa fazer algo que vai diretamente dirigido a encurtar a vida. E é contra isso que eu me posiciono radicalmente. Nunca, em nenhuma hipótese, podemos destruir a vida. A vida não é nossa. Agora, outra questão bem diferente, e aqui se argumenta sempre os tubos, e a vida vegetativa. E aí, talvez não tenhamos tantas diferenças. Ô Padre Jesus, existe vida após a morte? Existe? Sem dúvida nenhuma. A revelação cristã, a revelação bíblica, toda a tradição do judeu-cristianismo nos mostra que existe uma vida após a morte. Hortal, com licença, não somente o cristianismo afirma isso, mas o bom senso humano em geral o afirma, né? Evidente. É um testemunho dos povos em geral, né? E é uma constante de todas as religiões. Sim, sim. Não precisa ser cristão para dizer isto, né? Sem dúvida nenhuma. Basta ter o bom senso. Mas digo, dado que estamos no Brasil... Pois não. Né? Bem, mas o que estávamos dizendo, outra coisa é a eutanásia, a mal chamada eutanásia negativa, que não é eutanásia. Ou seja, não empregar todos os meios de tal forma que a família fica arruinada, que o paciente que não tem mais vida humana, porque, como dizia, tem
eletroencefalograma plano e, consequentemente, tem uma vida puramente vegetativa, aí eu digo, não, ninguém está obrigado a empregar todos esses meios. São meios artificiais, meios extraordinários. Estamos obrigados a fazer todo o possível para conservar a vida humana. Outra coisa que também gostaria de dizer, se falava muito de morte com dignidade. O que significa morte com dignidade? Padre Hortal. Um momentinho, quando se fala de eutanásia positiva, o que significa isso? Dar uma injeção, por exemplo, ministrar um fármaco que vai destruir essa vida, e então isso é dignidade? Eu não consigo enxergar aí dignidade nenhuma. Ser envenenado, ser assassinado. Com a palavra. Padre Hortal. O senhor se qualifique primeiro, por favor. Gerson Simões Monteiro, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Nós queremos dizer que, de fato, nós somos contra a eutanásia, porque nós espíritas somos imortalistas, somos espiritualistas. Não só admitimos que o espírito permanece ligado ao corpo por um corpo perispiritual, e quando muitas vezes se interrompe a vida da criatura encarnada, o perispírito permanece ligado. Portanto, esse conceito de morte, a mesma através do eletroencefalograma, poderá nem sempre, vamos dizer assim, traduzir o desligamento completo. E tendo ainda a informação reencarnacionista, ou seja, de que muitas vezes aquele paciente está sofrendo, no caso, o pai que pede ao filho para matá-lo, nós sabemos que o sofrimento é necessário. Ô Gerson. Pois não. O que é reencarnação? É a volta dos... Ô Gerson, um momento. Pois não. Por acaso existe alguém, ô Gerson, comprovadamente reencarnado? Existe? Bem, a reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo de carne. Nós perdemos 2 filhos com câncer e mais tarde nós tivemos um neto, que era o meu filho reencarnado, ele mesmo aos 4 anos e meio deu testemunho disso, aos 5 anos e meio, dando testemunho exatamente disso, e aos 8 anos desencarnou com câncer no cérebro. Portanto, nós estamos aqui com plena consciência de que se não fosse a reencarnação, seria difícil aceitar o próprio sofrimento de crianças, que um adulto, a esposa depois desencarnou com câncer, mas uma criança, né? Então, nós admitimos que o sofrimento é necessário para o resgate de dívidas passadas. E, portanto, concluindo, sabedores de que a alma continua, de que o sofrimento que Deus nos dá é aquele sofrimento necessário, a cada um segundo as suas obras, nós somos contra a eutanásia. Somos a favor da diminuição do sofrimento, do socorro, do amparo, mas nunca do extermínio, por esses pontos de vista que nós já demos. Dr. Celso Ferreira Filho, juiz de direito, gostaria que desse o seu depoimento a favor da eutanásia. De pé, por favor. Bom, a minha posição, o que me parece aqui no momento, é que nós estamos discutindo sobre o problema da eutanásia sem fazer uma dicotomia do problema, uma divisão do problema. Ou seja, nós temos a eutanásia ativa e a eutanásia passiva. No tocante à eutanásia passiva, que significa a eliminação das máquinas para prolongar artificialmente a vida humana, nesse particular, me parece até que a Igreja Católica não coloca oposição, até porque não existe uma obrigação moral de se fazer a distanásia, que é exatamente prolongar artificialmente a vida. Exatamente. Esse é um aspecto. No tocante à eutanásia ativa, que eu sou a favor, está havendo um outro problema que nós temos que analisar sobre o aspecto do direito da personalidade. O direito que todos nós temos à vida, à incolumidade física, são direitos da personalidade que exigem um dever jurídico da sociedade em obedecer e observar esse direito da personalidade. Então, o senhor Dirley, por exemplo, colocou aqui uma posição dele, mas nós não podemos esquecer que existem outras posições. Então, dentro do direito, estou fazendo apenas um enfoque sob um ponto de vista jurídico. Dentro do direito, o que se tem a analisar, e agora eu busco aqui um brocardo latino, segundo o qual mínima discrepância facti, máxima discrimina juris. A mínima discrepância de fato importa na maior diversidade na aplicação do direito.
De maneira que o fato dele, o caso dele é um, e o caso de outros será observado de outra forma. Aliás, doutor Lira, uma questão de ordem. Eu gostaria de deixar bem claro, porque muitos telespectadores estão ligando para nós nesse momento, tendo em vista o que falei ainda há pouco com relação a uma particularidade do doutor Eduardo Mair. Ele, em dado momento da sua vida, fez uma escritura declaratória que queria ser submetido à eutanásia se assim o necessitasse. E num primeiro momento, ao que fui informado, o juiz que estava na vara de registros públicos, o doutor Eduardo Sócrates, não teria aceito o pedido, e quem deferiu o pedido, a escritura hoje é válida, foi o doutor Celso, que acaba de falar aos nossos telespectadores. Doutor Eduardo Mair. Senhor presidente, já que foi chamado à colação esse documento, eu gostaria de exibi-lo aos senhores jurados, a fim de que eles pudessem tomar conhecimento do conteúdo do mesmo. É um documento que foi assinado em 1990. Na época, nós éramos um pouco mais jovens. E se tratava de uma declaração de vontade que eu dirigia à minha família, minha esposa e meus filhos, a meu médico, a qualquer instituição médica sob cujos cuidados eu esteja e a qualquer pessoa que possa chegar a ser responsável pela minha saúde, meu bem-estar ou meus assuntos pessoais. Eu fazia minha qualificação, eu, Eduardo Mair, brasileiro, casado, etc., religião evangélica, filho de médico, tendo irmão e sobrinho médico, estou convicto de que a morte é algo tão natural quanto o nascimento, o crescimento, a maturidade e a velhice, sendo a única certeza da vida. Ao chegar o momento em que já não possa tomar parte nas decisões que dizem respeito à minha pessoa e meu futuro, solicito que a vontade ora exteriorizada se tenha por boa, firme e valiosa, e que seja respeitada como uma clara e fiel expressão de meus anseios e desejos, feitos em estado de completa lucidez e consciência. Que resumisse. Pois não, presidente. Eu prosseguia então dizendo que eu não temia a morte por si mesmo, mas que eu temia, na verdade, as misérias da enfermidade, o prolongamento da dor. E não gostaria, digo isso nesse documento, de abusar involuntariamente do amor, da paciência, da consideração dos meus familiares. E dizia que, como uma decisão dessas era uma decisão de caráter absolutamente pessoal, no momento em que chegasse uma posição tal em que medicamente não haveria possibilidade de eu ter a minha vida prolongada, que eu me abstinha, que eu afirmava com toda certeza que eu gostaria de morrer com dignidade. Doutor Mair. Sem traqueotomias, tubos, operações e artificialismos. Doutor Mair. Pois não. E se o senhor, ao serem desligados os fios, sobrevivessem? É a situação de Mary Ann Quinley. O nosso opositor disse que a morte ocorre quando temos uma paralisação cerebral. Não é bem assim. No início, entendia-se que a vida e a morte estavam ligados à respiração. Ainda hoje, nós dizemos que alguém nasce com vida quando ele respira. O exame médico-pericial que se faz para saber se alguém nasceu com vida ou não são as docimásias, em que a mais conhecida é a hidrostática pulmonar de Galeno. Se pega um pedaço do pulmão, dentro de uma cuba d'água, se aperta. Se sai bolinha, respirou, nasceu com vida. Isso tem relevância para o direito penal enorme, porque se nasceu com vida e morre depois, nós iríamos falar em termos de homicídio ou de infanticídio. Se não respirou, estaríamos falando em aborto. Então, da mesma forma como o nascimento... Peço concluir. Pois não. Da mesma forma como o nascimento era calculado em termos de respiração, a morte era respiração também. Então, linha reta. Era aquele teste do espelhinho, o teste do vidro. Depois, coração. Enquanto o coração batia, vida. Parava de bater, morte. Chegou-se a um terceiro critério, paralisação cerebral. Hoje,
A Organização Mundial de Saúde, senhor presidente, Eu peço concluir. entende que precisamos de 5 linhas na realidade, 5 funções vitais que não funcionem. Entre elas, também, a atividade cerebral. Obrigado. O senhor, por favor, levante-se. Qualifique-se. Eu sou Mauro Brandão, conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Eu ouvi muito se falar sobre médicos, eutanásia e as decisões. E eu queria dizer... Eu tenho que pedir ao senhor para... Eu quero lhe dar mais tempo, então daqui a pouco eu lhe dou de novo a palavra. Pois não. Cataldi. Bem, e as pessoas em casa continuam reagindo a favor e contra. Você tem aí o painel mostrando exatamente como é que está a reação dos nossos telespectadores. No próximo bloco, além de nós conversarmos com o Dr. Mauro Brandão, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, e está dizendo que já ouviu falar muito em médicos e tudo mais, e tem naturalmente o direito de falar, eu gostaria também que o telespectador prestasse atenção na situação da Clínica Santa Genoveva, onde muitas pessoas esperaram a morte em vida, sem tubo, sem nada, numa situação bastante desqualificada. Doutora Sônia, que está aqui, muito obrigado pela presença, foi quem presidiu o inquérito da Santa Genoveva, estará falando conosco. E nós temos também aqui um testemunho muito importante. Afinal de contas, o paciente tem direito? O doutor Christian Gauder, que é psiquiatra, tem uma filha que estava terminal e, nesse momento, ele achou que deveria lutar pelo direito que ela tinha de morrer com dignidade. Você que está em casa, o que acha disso tudo? Vem aí um intervalo e você, naturalmente, poderá ligar o telefone e votar a favor ou contra a eutanásia. O grande júri volta já já, e você já sabe, no grande júri, o juiz dá sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. Em todo o Brasil, nossos telespectadores estão ligando aqui para a manchete, dizendo que se são contra ou se são a favor. E nós estamos registrando uma reação muito grande dos que são contrários à eutanásia. 49,1% agora contrários e 50,9% a favor. Temos quase um impacto técnico, por isso a sua ligação é mais importante ainda nesse momento. E eu tenho aqui também um depoimento contrário à eutanásia, que é da ex-deputada e professora Sandra Cavalcante. A vida é um direito do idoso. É o artigo 230 da Constituição. De modo que, se existe um projeto de lei tramitando no Congresso, na Câmara, para mexer com isso, vai ter que primeiro passar uma emenda constitucional alterando o texto do artigo 230, que diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Bem, a diferença de agora é menos de 1%. E a sua participação, mais do que nunca, é muito importante. Na sequência do grande júri, a presidência do juiz Alírio Cavalieri. Doutor Mauro Brandão, por favor. Eu dizia que a participação do médico é muito direta nesse processo de discussão da eutanásia. Mas, de uma certa forma, eu fico satisfeito de ver essa discussão se ampliar por toda a sociedade. De uma certa forma, é um peso muito grande na profissão médica determinadas decisões que, na verdade, não podem ser exclusivas dele enquanto profissional ou mesmo enquanto classe. Algumas sim, mas decisões que envolvem destinos das pessoas como essa da eutanásia, eu acho que é muito louvável que ela seja debatida de uma forma o mais amplo possível. Eu queria chamar a atenção, a profissão médica ela é norteada por 2 princípios morais fundamentais, pela preservação da vida e pelo alívio do sofrimento. O alívio do sofrimento não pode ser confundido com a indução da morte numa pessoa em estado final. Pelo contrário, o alívio do sofrimento significa chamar a atenção e a responsabilidade do profissional para que nesses momentos finais o doente deva estar cercado de todo o carinho, de todo o conforto possível
no seu desfecho. Chama a atenção também que acreditar que você deve fazer tudo, todo o tempo possível, sem medir esforços, para tentar salvar vidas ou situações que já não têm mais condições, isso levaria a uma crença de que a vida humana é infinita, que ela não teria fim, quando na verdade isso não acontece. Obrigado. Cataldi para uma notícia sensacional. Bem, nós temos aqui a reação dos contrários à eutanásia. Agora são 50,6% contra e 49,4% a favor. Registramos a essa altura mais de 15 mil ligações telefônicas em todo o Brasil. E você ainda pode participar. A favor, 0900 78 3300. Contra a eutanásia, 0900 78 3301. Na sequência, no grande júri, a presidência do Dr. Alírio Cavalieri. Doutora Sônia Belo, por favor. Carregada do inquérito da Clínica Santa Genoveva. Eu sou contra a eutanásia, tanto ativa como passiva. Sou evangélica. E na Bíblia, e no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, para chorar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Enquanto há vida, há esperança. Não é defesa ao homem praticar tal ato, em minha opinião. Muito obrigado. Na Santa Genoveva, o que se praticava era pior do que a eutanásia a essas alturas, porque as pessoas ficaram ali feito párias lançadas em cima da cama? Assassinato. O que realmente eu tinha que falar sobre a Clínica Santa Genoveva já foi feito, já foi dito nos autos e me reservo, então, a prestar só posteriormente. A senhora está impedida, portanto, de dar uma opinião? Porque sou autoridade policial que presidiu o inquérito e também vou participar como testemunha no processo. Gostaria de ouvir, nesse instante, Dom Estevão Bittencourt. Eu concordo com o padre Otto, é claro, né? A eutanásia positiva é um ato que fere a dignidade da vida humana, fere o direito de viver. Né? Agora, não há necessidade de prolongar uma vida que está condenada, prolongando-a com meios artificiais de grande porte para um resultado quase nulo. Nesse caso, então, é lícito desligar os aparelhos, mas nunca impor a morte a alguém, mesmo em fase terminal, mediante um ato positivo que tire a vida. Pode-se desligar a aparelhagem, pode-se omitir aquilo que é artificial, que é grande demais para o efeito alcançado, mas nunca se poderá fazer um ato que diretamente tire a vida de alguém, porque ninguém é dono da vida própria nem da vida alheia. Doutor Eduardo Mair. Senhor presidente, veja bem, Dom Estevão coloca as questões nos seguintes termos. É lícito desligar o aparelho. O meu opositor coloca a questão nos seguintes termos. É lícito recusar-se a que os aparelhos sejam colocados. Eu estou perplexo. Eu não vejo qual é realmente a posição que está sendo, nesse momento, defendida pelo meu ilustre opositor. Veja, Vossa Excelência, qual é a diferença, realmente, entre a eutanásia ativa e a eutanásia passiva? Estamos falando nisso, isso foi colocado. Entenderíamos que a eutanásia passiva seria a não colocação do aparelho e nisso estamos todos de acordo. Na medida que se chega a um ponto extremado em que já não há mais possibilidade de retorno, nós não ligamos, não lançamos mão de remédios heróicos. Agora nós temos a segunda posição. Há remédios heróicos colocados. É lícito desligá-los. Ora, isso não é eutanásia? Se não é eutanásia, o que é? Eu protesto, na verdade. Eu protesto, senhor presidente, porque eu creio que estamos deturpando o pensamento de Dom Estevão e ele está com vontade de falar. Eu digo, é lícito aplicar os aparelhos sofisticados, mas quando há uma esperança de recuperar alguma coisa da vida, quando porém não há mais esperança, quando não há proporção entre aquilo que se aplica e aquilo que se colhe, é lícito desligar. E somente isso, digo, aplicar é lícito. Padre Bittencourt, qual seria a sua atitude
se estivesse presente quando um médico desligasse os fios de um paciente? Qual seria a sua atitude? Indagaria se de fato ele o fez porque não há proporção entre aquilo que ele aplica e aquilo que ele colhe, ou se o fez porque quer se ver livre de um encargo, talvez pressionado pela família, que também está cansada de aturar o paciente e quer se ver livre dele. Em muitos casos, a eutanásia é motivada por um desejo egoísta de querer se ver livre de um paciente. Então, a família deseja isso, quer também, quanto antes repartir os espólios, né, fazer, diria, a partição da herança, porque em muitos casos a eutanásia é alguma coisa que não é só compaixão, mas é interesse pessoal. Se nós abrirmos a possibilidade de eutanásia, abrimos também um leque de possibilidades para muita coisa criminosa contra a vida humana. Doutora Luísa Toscano, a senhora é médica. Isso. Primeiro eu gostaria de... Eu trabalho no CT do Miguel Couto, né? E gostaria de entrar na questão de desligar o aparelho, que isso não existe. Onde eu trabalho, isso não existe, né? Naturalmente, a proposta de uma pessoa que trabalha dentro do ambiente de terapia intensiva é sempre a proposta da vida, né? E a proposta da vida mais útil possível. Quer dizer, a nossa proposta é que a pessoa saia dali, como temos visto muitos casos, e sair muito bem, né? Agora, por exemplo, eu queria dar um exemplo que eu acho muito marcante, que é o dia a dia que a gente trabalha lá. Por exemplo, quando a gente vê um paciente jovem que vai dar um mergulho, ele faz um trauma raquimedular. Essa pessoa, ela era absolutamente saudável, de repente ela está deitada numa cama de UTI, cheia de apito, cheia de tubo, como vocês dizem, catéteres, enfim, respirador, e olhando para um teto, né? E o que eu vejo nessas pessoas é vontade de viver. Todo mundo que chega aqui, se você fala assim, se você ficasse tetraplégica, eu queria morrer. Na mesma hora a pessoa diz isso. E o que eu vejo nessas pessoas de 20 anos, 18 anos é o seguinte, eles querem sair dali, eles querem viver. Nós tivemos agora só rapidamente, um garoto espetacular, com uma cabeça fantástica, tinha uma distrofia muscular, que é uma doença progressiva. Quando ele internou no CT do Miguel Couto, escutamos algumas pessoas dizerem, ele é terminal, ele é terminal. Nós batalhamos muito em cima dele, tivemos uma ajuda e o carinho da mãe dele, que ficou do nosso lado, e o garoto saiu, né, muito bem, graças a Deus. Quer dizer, isso mostra pra gente que, primeira coisa, toda vez que eu vejo um doente assim, eu não sou Deus. Não vou definir a vida nem a morte. O meu papel ali é tratá-los. A senhora já teve casos em que a família tivesse pedido para abreviar? Sim. Veja bem, tivemos um caso recente, era um paciente de 95 anos. Internamos porque ele era absolutamente ígido. Tinha um quadro de descompensação cardíaca e internamos ele no CTI. Né? Ele foi complicando, quer dizer, naquele momento, nós não pensamos se ele estava no fim da vida, no início, ou que seja, se ele saísse dali, ele poderia sair da mesma maneira que ele entrou, ele poderia ter uma vida ígida. Então, quer dizer, e a família pressionou, inclusive depois mandou uma carta para nós, agradecendo muito, dizendo que foi ótimo do tratamento, enfim, mas questionou a validade de nós termos intervido no momento que ele fez uma parada cardíaca. A família queria que nós não tivéssemos ressuscitado o paciente, o que não foi feito. Naturalmente, nós tentamos reanimá-lo. Muito obrigado. E o paciente tem direito? Afinal de contas, você, como paciente, acha que realmente você teria o direito de dispor sobre sua própria vida? Mas se você não estivesse lúcido, quem poderia resolver por você essa questão? No próximo bloco, nós estaremos ouvindo mais depoimentos, e especificamente o do Dr. Christian Gauderer, que teve um problema em família, o problema de sua filha, que estava diante de uma situação em que ele postulou a possibilidade de realizar a eutanásia. Nós voltamos já já, porque aqui você já sabe, no grande júri, o juiz dá a sentença, mas quem julga é você. Bom, a posição contrária à eutanásia evoluiu muito, já temos quase 11 pontos percentuais de diferença a favor da posição contrária à eutanásia. Mas você ainda pode participar. Aproveite, pegue o telefone e ligue 0900 78 3300 se for a favor e 0900 78 3301 se for contrário à eutanásia. E na presidência do grande júri, o juiz Alírio Cavalieri. Doutor Eduardo Mair. Senhor presidente, todos nós somos a favor da vida. O que na realidade está em discussão aqui não é a situação da abreviatura da vida. Nós não estamos abreviando a vida. O que nós não estamos fazendo
é prolongando a agonia. Então há que ser colocada uma distinção entre o encurtamento da vida, que evidentemente haveremos que ser contra, e a situação de uma agonia que está sendo prolongada através de meios artificiais. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que ouça alguém que tem experiência nisso, um médico, Dr. Christian Gauder. Doutor Mair, um minutinho. O senhor pediu por escrito para desligarem os fios. E quem não pediu com tanta lucidez? A decisão fica por conta dos seus familiares, aqueles que o amam, aqueles que querem bem essa pessoa. Dr. Christian Gauder. Primeiro, algumas considerações iniciais. Eu acho que é muito fácil ser contra, é muito cômodo ser contra, é muito de acordo com a nossa moral vigente. Inclusive o brasileiro, mesmo concordando, ele é contra. Não, é isso sim. Então é muito fácil ser contra. A segunda questão, que é muito da nossa cultura, é ser contra qualquer tipo de avanço, qualquer tipo de ideia nova, a gente é contra. Como autor de um livro chamado Direito do Paciente, que foi escrito já há bastante tempo, já cerca de 5 anos atrás, o que a gente defende é o direito meu de decidir o que eu vou fazer comigo e com algo que é só meu, que é a minha vida. Eu, por exemplo, tenho o direito de doar o meu corpo. Eu tenho o direito de ter um acompanhante durante um exame médico. Eu tenho o direito de recusar um tratamento. Eu tenho o direito a uma morte digna. Eu tenho esse direito. Eu respeito a opinião dos outros. Agora, eu, Christian Gauder, na minha lucidez presente, quero ter o direito de optar como que eu vou ter esse momento único e que é só meu, que é a minha morte. Não dou esse direito a ninguém. Da mesma maneira que eu tenho o direito de me matar fumando, eu tenho o direito de morrer com dignidade, com a mesma dignidade com que eu quero, com o que eu estou vivendo no presente momento. E já que está se falando em pessoas religiosas, ele, né, nos mostrou que ele também escolheu o caminho a seguir. Ele escolheu a vida dele e quando chegou o momento de ser crucificado, de morrer, ele optou, ele escolheu a sua forma de morte. Ele e mais alguém, não foi sozinho, não é uma decisão única dele, não é uma decisão única minha como médico, como também está sendo colocado, não é uma decisão dos familiares também, tem que ser uma decisão coletiva, geral, da mesma maneira que ele escolheu. Então, o que está sendo colocado e usando inclusive as escrituras como modelo e como exemplo, eu quero ter o mesmo direito, eu, Christian, de quem eu carrego o nome de cristão, né, de Cristo, eu quero ter o mesmo direito que Cristo teve de escolher a sua vida e de escolher a sua morte. Protesto. Qual a palavra? Protesto porque Cristo não se pode dizer que escolheu a morte, aceitou a morte que lhe estava sendo infligida. Ele tinha a opção de tomar um outro rumo, e os ensinamentos dele foram exatamente esse de escolha. O grande ensinamento da Bíblia é exatamente a escolha. Ele escolheu, teve uma outra opção, ele poderia não se deixar delatar, ele poderia não se deixar crucificar. Ele escolheu, ele optou pela sua terminalidade. E com isso nos ensinou a sermos eternos. Isso é uma interpretação absolutamente errada. Sim, Cristo escolheu anunciar a verdade, sabendo das consequências que isso traria. Evidentemente sabia das consequências da minha decisão. Mas ele não escolheu a morte. Pelo contrário. Eu sugiro o senhor reler a Bíblia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, exatamente. Pelo amor do meu Deus, eu lhe sugiro reler a Bíblia com mais humildade, com menos prepotência. Não. Pode intervir, por favor. Bueno, é sobre essa questão do direito, dos direitos do paciente. Eu estive lendo em alguns hospitais norte-americanos algumas crianças que nasceram mongoloides com síndrome de Down. Elas eram abandonadas, deixadas nesses hospitais pelos pais que exigiam dos médicos que nada fosse feito para salvá-las, porque seriam adultos problemáticos. Então os pais tomavam essa decisão e reivindicavam esse não tratamento. E algumas dessas crianças, elas sofriam de obstrução intestinal,
um entupimento no intestino, que é um sofrimento terrível, principalmente nesses pacientes. E os médicos não podiam operar. Os pais exigiam que não se fizesse nada para salvar a vida dessas crianças. Aí fica uma discussão muito estranha, essa da eutanásia passiva, da eutanásia ativa. Até que ponto você está deixando acontecer, né? Você está sendo muito mais cruel pela omissão do que eventualmente seria pela ação. Eu estou dizendo isso, já defini a posição dos médicos, o nosso código de ética, o código penal, eles têm uma posição contrária a qualquer forma de eutanásia. Mas são situações como essa do direito do paciente, eu queria, doutor Mair, saber disso, porque, ao que me consta, ninguém tem o direito de morrer. O direito à vida é o direito maior do cidadão. A vida da pessoa não pertence a ela, é um dever do Estado e pertence à sociedade. Que direito é esse que o senhor tem no papel, inclusive que lhe dá, o direito a escolher a sua morte, a forma de morrer? Eu sinceramente gostaria de saber. Gostaria de ouvi-lo de novo. Parece que o senhor tem um depoimento muito pessoal. Inclusive, nos Estados Unidos, a pessoa assina lucidamente, né? Enquanto está lúcida, ela assina exatamente um documento feito esse que foi apresentado e assume a consequência desse documento. Quer dizer, é o que se chama de uma morte digna. É o que a Jacqueline Kennedy fez, em contrapartida, como foi colocado muito bem aqui, a Leda Collor. E aí a pergunta é: quem que se beneficia com a situação da senhora Leda Collor versus a situação da Jacqueline Kennedy? Agora, né? doutor Christian, foi passada à produção do programa uma informação que eu gostaria que o senhor afirmasse ou até desmentisse com relação à inspiração do seu livro ter origem num problema familiar. Não, isso aí foi bem posterior a uma problemática pessoal da minha filha. E o que eu estou querendo deixar bem claro é o seguinte: não cabe a mim decidir pelos outros. Eu não quero decidir pelos outros. Eu quero ter o direito, eu, Christian, de ter uma morte digna. Eu quero ter o direito de viver com dignidade e de, quando eu tiver uma vida vegetativa, que eu possa morrer com dignidade. Que eu não custe a minha mulher 50, 60 mil reais e vá enriquecer alguma clínica. Eu não quero impingir esse sofrimento desnecessário se eu apresentar uma morte cerebral. Eu acho que o que está sendo necessário aqui é definir o que é morte, o que é morte cerebral, etc. Estão sendo relatadas algumas situações de sobrevida onde, de repente, o diagnóstico está errado. Cansei de trabalhar em CTI, eu mesmo trabalho com crianças graves, feito foi colocado pelo doutor Brandão, exatamente ao tipo de padrão de vida que eu tento melhorar. No caso, então, a situação foi em causa própria, não na causa de terceiros, que o senhor está mencionando o direito. O que eu estou deixando bem claro aqui, a minha posição é absolutamente a favor da eutanásia, se eu, Christian Galdas, chegar nessa situação. Eu quero ter o direito, eu quero que a lei me faculte esse direito. Eu não quero tirar direito de ninguém. Que todo mundo coloque a sua posição com clareza. Eu quero ter esse direito. Há um caso pessoal, percebe que o senhor não quer fazer referência a ele. Perfeitamente, porque eu acho que foge a discussão aqui. Muito obrigado. Gostaria de ouvir a doutora Amabela de Alencar Cordeiro, do Conselho Nacional de Nutricionistas. Precisamos passar o microfone. Por favor, Dom Estevão, alcançar o microfone para a doutora Amabela. Pois não. Obrigado. Amabela, do Conselho Regional de Nutricionistas, da 4ª Região. Como o doutor Brandão falou, os profissionais de saúde, eles devem e têm, por finalidade, a preservação da vida e a manutenção da vida. Agora, e trabalhamos sempre com esse intuito, Porém, existem momentos em que essa discussão deve ser o mais ampla possível. Então, eu gostaria de só introduzir aqui a discussão da necessidade de locais dentro das instituições de saúde onde essa discussão possa ser travada de uma forma bem ampla e que a gente possa, então, ver os direitos tanto dos profissionais como dos pacientes e também levarmos em consideração aqueles pacientes que não têm uma religião ou que não têm uma posição. Muito obrigado. Clara. Obrigada. Cataldi. Bem, nós estamos aqui com o nosso painel mostrando aí um avanço muito grande da posição contrária à eutanásia.
56,2% dos nossos telespectadores estão contra. 43,8% estão a favor. E aqui, os nossos convidados, o que estão achando disso tudo, dessa discussão, desse debate que está sendo levado no mais alto nível? Eu vou pedir a opinião dos nossos visitantes aqui. A senhora já tem uma posição firmada com relação ao assunto ou prefere aguardar mais um pouco? Prefiro aguardar. O senhor já tem um ponto de vista firmado? Já sou plenamente contra a eutanásia. Por quê, hein? Senhor... Por princípios religiosos. O senhor também? Já tem sua posição? Sou contra a eutanásia. Também é contra. Passa o microfone ali para ela. O senhor é contra ou a favor? Eu sou a favor. A favor da eutanásia? A favor. Já tem, assim, um porquê desse estar a favor? É porque se a pessoa, no caso, está vivendo por aparelhos, por quê? Viver, né? Não é prolongamento de vida, um aparelho. Ela tem que, se ela tem, como disse o nosso ilustre aqui, Dr. Christian Gauler, Dr. Christian, direito de escolha. Eu quero morrer com dignidade, eu tenho esse direito e vou escolher. Muito obrigado. E você, que está em casa acompanhando o grande júri, já tem a sua opinião firmada? Você pode ligar, aproveitando esse intervalo, para o 0900 78 3300, votando, dizendo sim à eutanásia, ou 0900 78 3301, dizendo não, eu sou contra a eutanásia. E nós voltamos já, depois do intervalo, porque no grande júri, você já sabe, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. Mais de 20 mil ligações a essa altura e o resultado acusa a seguinte posição: 56,5% estão contra a eutanásia, 43,5% estão a favor. Você ainda pode participar ligando para o telefone 0900 78 3300 se estiver a favor e 0900 78 3301 se estiver contra e aguardar o resultado final com o sorteio do Fiat Palio. Nós voltamos ao grande júri na presidência, o doutor Alírio Cavalieri. Padre Jesus Hortal, para dar as suas alegações finais. Senhor presidente, senhores membros do jurado, caro colega, já coloquei bastante clara a minha posição, mas queria fazer algumas considerações finais. Quando se fala em direito do paciente a pedir que a sua vida seja encurtada, não estamos legalizando o direito ao suicídio? E esse suicídio, vamos aceitá-lo pacificamente? Por outro lado, ao reconhecer um pretenso direito a encurtar a vida, não estamos também fomentando uma indústria do transplante que levaria, em certos casos, a um encurtamento da vida para poder aproveitar órgãos do paciente terminal? Quem é que decide? Sim, se dizia o próprio indivíduo. E quando o indivíduo não é a família, quais são as motivações? As perguntas são tantas que realmente nos deixam sem poder dizer como seria essa lei, que ao meu ver seria francamente iníqua. Por outro lado, quando falamos de paciente terminal, estamos certos de que a medicina não tem mais nenhum remédio? Quais são os avanços da medicina? O que nós esperamos que a medicina consiga fazer? Mas eu digo, fundamentalmente para mim, o ponto central da questão é: eu não sou dono da minha vida. Ninguém é dono da própria vida. Somos administradores. No Evangelho aparece bem claramente a figura do servo que é administrador da vida e não é dono da vida. Padre Jesus, o que é o céu, hein? Bem, eu acho que não é esta noite a pergunta mais fundamental. E o inferno? Exatamente, aí temos uma questão da vida após a morte, que levaria bastante tempo. Fundamentalmente, o que é o céu? É o estado definitivo de alegria, de felicidade por estar junto a Deus. E o inferno? E o inferno, exatamente o contrário. E o purgatório? O estado de desgraça, porque não se está junto de Deus. Está e o purgatório, hein? O purgatório, na concepção católica, é
um estado intermédio em que se purga, como a própria palavra diz, pelas culpas ainda, não, as culpas já perdoadas, mas por tudo aquilo que não foi uma purificação completa da pessoa humana antes de encontrar-se com Deus. Muito obrigado. Doutor Eduardo Mair, para suas considerações finais. Senhor presidente, creio que todos os jurados já estão bem esclarecidos. Nós temos o direito à vida. E gostaria de destacar que o suicídio não é crime, como a autolesão também não é. Se nós temos um direito à vida, temos também um direito à morte? Essa é a questão que é colocada. E quem há de decidir isso? Nós próprios, nossos familiares, pessoas que nos querem bem, ou uma equipe médica que tem interesses outros no prolongamento indefinido da vida? Não há dúvida que os avanços da medicina hoje nos conduziram a um ponto tal que mesmo com morte cerebral, a vida pode ser prolongada. Mas que vida é essa? Uma vida vegetativa? Uma vida de que natureza, de que qualidade? Qual o sentido de aguardarmos anos até que eventualmente se esgotem os recursos financeiros da família, se esgotem os recursos das instituições, para então permitirmos que alguém realmente tenha o direito de morrer? Quem deve decidir isso? A quem interessa? Um dos jurados colocou a coisa numa situação absolutamente pessoal. É claro que isso só interessa a nós próprios. Nós temos direito à vida. Nós temos o direito também de dizer quando e como queremos morrer. Bem, o doutor Mauro está ali um pouco aborrecido com essa história aí do médico, hein? O médico prolonga indefinidamente a vida assim no paciente e tal. Exatamente. Não, já existem muitos problemas que envolvem, sem dúvida nenhuma, em determinados aspectos, o médico. Mas essa coisa de sistematicamente pesar a acusação é que é um problema. Quer dizer, não é verdade isso que se prolonga a morte em função de obter. O problema da aparelhagem do CTI, da terapia intensiva, existe, ela é cara, muito cara, e o médico é o único que não leva nada com isso. Pelo contrário, né? Quer dizer, então você tem o dono do hospital... Quanto ganha o médico mesmo? Quanto ganha o médico na rede pública? Digamos assim, o plantonista do Miguel Couto é R$600 mensais. E do Estado, 400. Quer dizer, esse médico, que interesse ele tem, escuso do ponto de vista desse problema? Não, então não é por aí. Agora, realmente é preciso avaliar, porque também há um problema de injustiça na distribuição desses recursos. Isso sim, o que o nosso desejo é que haja recursos para você poder trabalhar e preservar a vida amplamente com acesso a toda a população e não para uma minoria de privilegiados. Agora, não é que o médico leve vantagem nesse tipo de política. Isso realmente não dá para aceitar. Parece que o doutor Gerson também quer dar uma palavrinha. Ele que me parece que o doutor Eduardo Mair não foi feliz na expressão que suicídio não é crime. Mesmo que os nossos códigos penais, os códigos humanos, não vejam no caso do aborto, da pena de morte, como a eutanásia ativa, passiva, ortotanásia, etc., como crimes, nós somos cristãos, como espiritualistas, não podemos admitir a intervenção do homem nas leis de Deus. E acredito que, mesmo que as leis humanas não digam, nesse caso, que seja crime, mas perante a lei de Deus, elas continuarão sendo. Pois não. Certo, eu preciso ir para o comercial, mas, doutor Christian, se o senhor falar em 15 segundos, eu posso atender a sua... Suicídio é uma forma de doença que precisa ser tratada pelo médico. E a questão do médico decidir sozinho, ou os familiares, também não é isso que está sendo proposto, nem é isso que é feito em outros países. É um painel de profissionais, feito esse, que decide cientificamente se essa pessoa tem vida vegetativa ou não, e em cima disso é tomada a decisão de eutanásia ou não.
Bom, você só tem mais esse intervalo para ligar para nós. Então, corra ao telefone e fortifique a posição contrária ou enalteça a posição favorável à eutanásia, se esse é o seu ponto de vista. Porque aqui na manchete, você já sabe, no grande júri, o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. O povo brasileiro ligou das mais diversas regiões do país e fez o seguinte resultado. Atenção, parados os telefones e o computador. Vamos à tela. 57,3% do povo brasileiro contrário à posição da eutanásia. 42,7% das ligações a favor da eutanásia. Portanto, o resultado é contrário à adoção da eutanásia no Brasil. Doutor Alírio Cavalieri, essa é a posição do júri. A maioria deixou bastante claro que, embora precária, prefere a vida. A decisão do grande júri é soberana. Eu quero agradecer a presença no grande júri do padre Jesus Hortal, da Pontifícia Universidade Católica. Obrigado, padre, por colaborar conosco com seus conhecimentos. Quero agradecer também ao doutor Eduardo Mair, do Tribunal de Alçada Criminal do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença e pela sua eloquência. E também ao doutor Alírio Cavalieri, mais uma vez presidindo aqui com maestria a sessão do nosso júri. Agradeço também a Dom Estevão, a doutora Sônia e a todas as pessoas que com seus conhecimentos estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Em particular aos estudantes da Universidade de Santa Úrsula. Nós temos sempre a satisfação de receber aqui a participação dos estudantes universitários, estudantes de Direito, que naturalmente vão enfrentar futuramente no seu dia a dia também posições como essa, de julgamento, de enfrentamento, de posição, sempre no campo das ideias, no campo das teses e, é claro, sempre em altíssimo nível. Bom, mas agora o momento que você está esperando desde a hora da sua ligação aqui a favor ou contra a eutanásia. Nós vamos agora proceder ao sorteio do Fiat Palio, aqui que a Rede Manchete oferece a toda semana aos telespectadores do grande júri. Os computadores já estão parados, o telefone também está parado e, naturalmente, nós vamos ter em mais alguns instantes. Vamos conhecer o número do telefone do sorteado. Já estão rodando aí os números. Já temos aqui uma posição chegando aqui a nós, uma posição, o telefone sorteado é do estado do Rio de Janeiro, da cidade de São Gonçalo, final 3156. Final 3156, o prefixo temos cometido até por uma condição de impedir que essa pessoa venha a ter violado o seu domicílio, a sua posição. Mas você que ligou para a Rede Manchete, votou contra a eutanásia, o telefone de opção foi o 3301 e tem o telefone terminado em 3156, já pode comemorar. Este é o resultado do grande júri desta semana.